Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Estamos iniciando mais um podcast MedTalks. Hoje o tema é extremamente importante, palpitante. Tenho certeza que vocês vão adorar. Contamos com a presença de dois ícones na oncologia da região oeste do Pará, da região norte e da região que mais temos casos em que os pacientes precisam tanto tratar dessas doenças que afligem tanto eles quanto a sua família. Eu falo aqui da presença de Dr. Marcos Fortes, cirurgião oncológico da Oncomaster e da Oncológica Tapajós, e da doutora Calista, responsável técnica da Oncológica Tapajós. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor Marcos e a doutora Calista. É uma honra tê-los aqui em debater um tema tão interessante e tão preocupante para uma população quanto a nossa aqui da região norte do Brasil, especificamente da região oeste daqui do Pará. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não tinha condição de continuar os nossos projetos aqui no MedTalks. A VF7, agência de propaganda, e que tem dado um apoio impressionante na realização desse projeto. É uma agência que tem um foco na parte médica, no marketing médico, e conta com a experiência na região em desenvolver projetos para a sua clínica e também para a sua pessoa física. A SOS Otorrinos, a sua clínica de otorrinolaringologia, com atendimento 24 horas na cidade de Santarém, que atende também um público de toda a região. E o autoposto Pérolas do Tapajós, no quilômetro 22 da estrada de Alter do Chão. É mais do que um posto, é um modo de atender o seu paciente com qualidade, com eficiência, funcionando 24 horas por dia. Eu gostaria de saber, doutora Calista e doutor Marcos, eu vou começar esse bate-papo nosso com a seguinte pergunta. O câncer tem cura, doutor Marcos? Boa noite, é um grande prazer estar aqui, é uma felicidade enorme de ver uma iniciativa como esta, porque não existe salvação sem comunicação, não tenha dúvida disso. Então a gente realmente tem que trazer e responder as coisas e trazer informação a todo o nosso público, né? Bom, a pergunta é cura. Primeiro a gente tem que definir o que é cura, né? Porque quando a gente fala se oncologia, alguma patologia oncológica tem ou não cura, a gente tem que definir primeiro o que é. Para algumas pessoas, a cura é o sumiço, é acabar com a doença naquele momento. Para outras pessoas, 5 anos de segmento sem, e para outras pessoas vão considerar a cura como não ter retorno mais de câncer. Para nós oncologistas, a cura, teoricamente, seria 5 anos sem presença de doença, sem retorno e sem doença detectável. Se nós considerarmos cura sobre esse âmbito, sobre esse parâmetro, nós podemos dizer que sim, grande parte das patologias de câncer tem cura sim, principalmente quando o diagnóstico é um diagnóstico precoce, atendido de maneira adequada, por especialistas, né? Isso é fundamental que a gente diga, e consequentemente com o tratamento adequado, conseguir este tempo sem doença e sem recidiva de doença. E também, se nós considerarmos cura como o término da doença, não ter mais nem sequer retorno de doença, em muitos casos a gente consegue sim, nas mesmas condições de diagnóstico precoce. A doutora Calista está aqui, certamente vai falar sobre o quanto a modificação, as mudanças nos tratamentos têm conseguido tempo enorme sem doença, um grande impacto nesse tempo e aumentando a nossa possibilidade de dizer que sim, câncer em muitos casos tem cura. Em outros, quando chegam em fase tardia ou a depender da patologia, da agressividade da patologia e da genética do paciente, às vezes não. Então, a pergunta é se tem cura em casos selecionados e que, graças a Deus, é um contingente grande, tem cura sim. Ótimo. Então, a gente entende, doutor Marcos, pela sua fala,
que, sem dúvida nenhuma, a cura está diretamente proporcional ao diagnóstico precoce. E aí eu gostaria de saber da doutora Calista, dentro dessa visão que o doutor Marcos colocou, o que é que seria o tratamento, o diagnóstico precoce? O que é que a senhora, falando para aquela câmara, o que é que a senhora diria para o paciente que está nos ouvindo? O que é que seria necessário para que ele tivesse esse diagnóstico precoce? Boa noite. Eu queria inicialmente agradecer ao convite, né? E manifestar, assim, um profundo interesse pelos veículos de comunicação que levam as informações reais, verdadeiras para a nossa população. Porque uma pessoa só é empoderada quando ela tem informação, e essa informação precisa de vir realmente de atitudes como essa, com a presença de especialistas, para que a gente leve realmente a notícia aonde ela precisa chegar. Em relação ao diagnóstico precoce, realmente hoje, se a gente, oncologista, tem um aliado em termos de desfecho, o aliado é o diagnóstico precoce. O que significa diagnóstico precoce? Muitas vezes, diagnosticar o câncer ou lesões pré-malignas antes mesmo que ela se manifeste clinicamente. Vou dar um exemplo prático. A mamografia. A mamografia, ela é capaz de rastrear lesões na mama que a gente sequer consegue clinicamente palpar ou avaliar. Então, quando a gente detecta as neoplasias em estadios iniciais, certamente os nossos desfechos são muito mais favoráveis. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, em rastreamento, significa detecção de tumores pequenos, às vezes tumores subclínicos, que a gente sequer consegue ver esse tumor, e com isso a gente consegue tratá-lo de maneira mais efetiva. Ok. Então, dentro disso que a senhora falou, eu gostaria que a senhora pudesse descrever melhor. A gente sabe que há uma relação muito grande entre aparecimento de cânceres e idade de paciente. Então, isso significa dizer que a gente consegue rastrear essa doença tendo como exames padrões dentro de determinadas faixas etárias? Seria mais ou menos isso? É isso. E eu costumo dizer, e realmente isso é muito importante que venha à tona, que o principal fator de risco para todos os cânceres é a idade. Então, por isso, a gente vê que cada vez mais a nossa pirâmide populacional tem modificado, ou seja, as pessoas têm vivido mais. E com o passar do tempo, isso também leva a um aumento da incidência dos casos de câncer. Então, de acordo com o subtipo, a gente vai ter epidemiologia, idades específicas para aquele tipo de tumor, e com isso a gente vai ter exames para rastreamento e exames para detecção precoce desses tumores. Por exemplo, quando a gente fala em câncer de mama, a gente sabe que 75% dos cânceres de mama vão acontecer após os 50 anos. Mas a gente também tem que lembrar que 25% acontece antes. Então, esse rastreio, essa detecção precoce, ela envolve não só características epidemiológicas, mas também o acesso precoce aos serviços de saúde, aos check-ups de acordo com a faixa etária. Quando a gente fala, por exemplo, nos cânceres infanto-juvenis, isso modifica, porque, na verdade, os cânceres infanto-juvenis, eles têm baixa correlação direta com fatores ambientais. Então, a gente não vai falar, por exemplo, em rastreamento em relação aos cânceres infanto-juvenis, na maioria das vezes, mas a gente vai falar, sim, em sinais e sintomas e detecção precoce. Dentro disso que a senhora falou, a senhora acha que é importante os testes genéticos? Há uma certa relação em algum tipo de tumores e hereditariedade? Eu noto, por exemplo, que os pacientes eles ficam extremamente ansiosos. Eu gostaria também que o Dr. Marcos participasse também dessa discussão, no sentido de
determinados cânceres, né, familiares. Quais são aqueles que vocês chamam a atenção dentro da incidência que vocês lidam praticamente no dia a dia da sua clínica, Dr. Marcos? Isso é bastante interessante. Olha, quando a gente fala de estatística, a estatística ela é muito interessante quando você pensa em uma epidemiologia global. Mas para o indivíduo que sofre uma doença em estadio diferente, em uma idade diferente, em uma faixa etária diferente e que não é diagnosticado, esse é um grande problema. Então, quando a gente fala de todas as políticas de detecção precoce, nós falamos sobre uma política, sobre uma estatística, vamos dizer assim, de um número grande de pacientes, mas alguns vão estar fora dessa curva. Então, eu só queria deixar sempre a lembrança de que, independentemente de você estar fora de uma faixa que é contemplada por maior incidência, como no caso acima de 75% para acima de 50 anos, ou até mesmo quando a gente fala em próstata ou em qualquer outra coisa, que em qualquer sinal de doença ou qualquer sinal que traga a possibilidade de ter doença, procure o seu médico, tá? Não é porque você está fora da faixa etária que você não vai procurar, vai procurar. E outra coisa, conhecer a sua história. E aí é aquilo que você está falando. Por exemplo, no meu caso, meu pai teve um câncer de próstata e um câncer de bexiga. Aos 60 anos de idade, meu pai morreu aos 92 anos de idade, graças a Deus, curado dos tumores. Mas, independentemente, eu sei que provavelmente eu tenho maior possibilidade de ter uma genética mais específica para ter tumor específico. Isso é a sua pergunta, da gente saber como é o conceito da genética na pesquisa e no acompanhamento dos nossos pacientes. Existem vários trabalhos, você consegue fazer uma avaliação da sua genética. Qual é a sorte nossa? Que os tumores hereditários, herdados hereditariamente, são menos de 10%. A grande maioria são tumores esporádicos que são consequência dos nossos hábitos. Então, teoricamente, essa é a nossa sorte. Mas quando nós falamos, por exemplo, aqui em Santarém, nós temos uma incidência grande de câncer de estômago. Nós pegamos pacientes de estômago de 26 anos, não é, Calista? Então, completamente fora da estatística. Mas tem que dar o diagnóstico desse paciente e tratar esse paciente. Então, as regras são muito boas para poder a gente manter uma política pública e uma sinalização para as nossas atitudes. Mas lembre que, independentemente, a gente tem os que estão fora da curva. E isso precisa do profissional, do especialista. E tendo qualquer suspeita ou qualquer dúvida, procure o médico, que é a melhor maneira da gente poder identificar. Porque a genética vai variar de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, quase todas as neoplasias que nós podemos falar, melanoma, estômago, colo, todos têm doenças hereditárias, tá? Que podem afetar uma família inteira ou descendências, né? E que precisam ser devidamente estudadas e tomadas as atitudes de prevenção que modifica completamente da prevenção normal, do âmbito normal. E é por isso que a oncologia é tão interessante, é por isso que a gente estuda tanto isso, né? Porque não existe só aquilo que está na curva, mas também aquilo que está fora da curva. Então, as políticas de prevenção são políticas que estão direcionadas a uma maior incidência, a maior possibilidade de acometimento, a faixa etária que é acometida, mas a gente não pode esquecer, e é por isso que a gente trabalha tanto em oncologia, que existe o que está na curva e o que está fora da curva, e aí a necessidade cada vez mais de pessoas especializadas. Marcos, então dentro disso que você falou, eu poderia dizer que existe uma especificidade de região quanto à incidência de determinados cânceres. Por exemplo, aqui, dentro da experiência de vocês, eu gostaria que vocês falassem o que é mais comum no câncer em mulheres, em homens e, se fosse possível, de crianças. E o que modifica, E o que modifica em relação porque, assim, ao Brasil, vamos colocar. É interessante. Se você falar mulher, ainda continua câncer de mama, tá? Se falar homem, ainda continua câncer de próstata. A grande modificação em quase todas as estatísticas é que aumentou a quantidade de câncer de colo e câncer de pulmão e traqueia. Mas é interessante, aqui, câncer de estômago
principalmente quando a gente olha, por exemplo, a estatística de Belém, a gente tem mais câncer de estômago do que de colo, não é colo que eu estou falando, de colo, tá? Falando de global, né? Falando de intestino em estatística global, né? Porque quando falo só de mulheres, câncer de colo uterino também aqui na região vai mais acima do que câncer de colo, em algumas regiões. Mas é importante a gente falar isso, que a gente tem, o que modifica da nossa estatística locorregional para o resto do país é principalmente, a meu ver, a nossa estatística de câncer de estômago, que está acima da estatística. E também a colo uterino também vai na mesma linha, mas assim, a gente espera até por algumas questões até de vamos dizer assim, de desenvolvimento local que exista, mas câncer de estômago foge um pouquinho daquilo que a gente está acostumado de ver na estatística nacional. E aí a gente pergunta o porquê. Quando me perguntaram isso pela primeira vez que eu falei isso aqui em Santarém, eu dizia, provavelmente está relacionada muita farinha, muito nitrato, muito tucupi, o tipo de alimentação. Mas quando a gente começa a ver pacientes de 32 anos, 26, 38 anos com câncer de estômago e avançado, tá certo? Você começa a dizer, epa, não é só câncer esporádico, existe uma determinação genética nisso aí. E aí tem um trabalho bem interessante, foi desenvolvido até por Dr. Paulo Assunção, em Belém, um amigo meu, tentando fazer estudo do genoma local, né, para poder saber se a gente tem realmente uma maior propensão a ter câncer de estômago. É interessante que, assim, nos parece que há, mas ainda necessita de bastante elucidação. Eu acho que o que realmente diferencia é isso, né? Se a gente for considerar que para 2030 nós teremos 20 milhões de casos no mundo inteiro, né? Metade desses irão falecer de câncer, a gente tem que considerar câncer como não posso, vou fazer quase um neologismo, mas é uma epidemia. Tá? Com certeza. Então, essa é a minha visão. E a gente tem que conhecer o local exatamente para poder saber quais são as características de cada local. Então, dentro disso aí, eu gostaria de ouvir da doutora Calista. A gente fala tanto em novas terapias. E hoje, vamos dizer assim, o bambambam, né? A menina dos olhos, é a tal das imunoterapias aí. E eu gostaria de ouvir da senhora, né, o que é que a gente pode esperar. Porque a gente sabe que a imunoterapia, ela é, sem dúvida nenhuma, algo inatingível para a maioria da população, que eu estou falando da população SUS, né? Que é justamente uma população em que é bastante acometida e muitas vezes, pelo difícil acesso, essa população acaba tendo o seu diagnóstico bastante tardio e, consequentemente, o seu tratamento não tem um desfecho tão esperado. Então, o que a senhora tem a dizer dessas novas terapias, a própria imunoterapia ou qualquer outra terapia que a senhora considere que seja importante para que os nossos ouvintes e espectadores possam entender melhor o momento que a oncologia vive no Brasil e no mundo, né? Hoje, quando a gente fala em tratamento oncológico, a gente fala em um tratamento multidisciplinar e multimodal. Antigamente, a gente tinha um tratamento que a gente utilizava para diferentes tumores. Hoje, a gente está na era da chamada medicina personalizada, notadamente a medicina oncológica. Quando a gente fala em imunoterapia, só para clarificar, qual é a diferença da imunoterapia, da quimioterapia e da terapia-alvo? Vamos começar pelo o início, né, de tudo, que é a chamada quimioterapia citotóxica. Nesse caso, a gente fornece ao paciente uma medicação que vai levar uma destruição, uma tentativa de destruição das células tumorais. Então, é uma ação do quimioterápico em alguma etapa da proliferação celular, do potencial replicativo dessas células tumorais, levando a uma destruição dessas células. Só que a gente tem que lembrar que essas células, essa destruição, ela não é personalizada.
A quimioterapia não ataca só as células tumorais, mas ela também leva à destruição e alteração em diferentes células do corpo. Por isso, os eventos adversos associados a esse tipo de tratamento. Mais recentemente, a gente tem basicamente 2 outras grandes opções terapêuticas, que são as terapias alvo-direcionadas e as imunoterapias. Qual a diferença entre elas? As terapias alvo-direcionadas são aquelas terapias no qual a gente detecta aquele hotspot, aquele fator principal que levou ao desenvolvimento do câncer, uma proteína específica que está presente nas células do tumor, que elas vão receber um tratamento que é direcionado para aquela mutação, ou seja, para aquela alteração específica. Isso é chamado terapia-alvo. Ou seja, ao invés de você levar uma destruição celular holística, você atua naquele ponto. É como se fosse a teoria da chave da fechadura. É exatamente naquele local. E a imunoterapia? A imunoterapia, na verdade, ao invés de fazer com que haja uma destruição das células tumorais diretamente, a imunoterapia, ela aumenta a sua capacidade imunológica para que o seu sistema imunológico atue mais efetivamente sobre as células do tumor. Então, são diferentes meios de tratativas e fisiológicos e fisiopatológicos do tumor, e quando a gente tem todo esse arsenal terapêutico, a gente pode usar ele como monomodalidade, ou seja, só quimioterapia, bimodalidade, trimodalidade. Então, às vezes, combos de associação de tratamento contra as células tumorais e mais um estímulo da sua capacidade imunológica vai melhorar os desfechos na maioria dos tumores. Então, hoje, a gente trabalha os pacientes e o tratamento de acordo com o subtipo tumoral. Então, a gente tem um arsenal terapêutico hoje muito grande. Isso fez com que tumores que eram extremamente agressivos, com prognósticos extremamente sombrios, hoje a gente tem uma expectativa muito grande e a gente até acredita em cura, às vezes, em estadios até avançados, exatamente com esse combo e com essas novas terapias. Marcos, dentro disso que a doutora falou, como você enxerga o desafio ou os desafios para enfrentar a implementação em larga escala dessa, vamos colocar assim, desse coquetel de tratamento? Isso é bastante interessante e é empolgante isso, viu, Epifânio? Pelo fato seguinte, olha, nós temos fases de evoluções na oncologia. Quando a gente fala de imunoterapia propriamente dita, tem 15 anos, né? Se nós falamos de quimioterapia, 1946, né, se eu não me engano, né? Então, são fases, evoluções. Aí você assim, mas Marcos, imunoterapia é uma coisa que a gente está conhecendo agora? Eu diria que agora nós estamos acertando. Há muito tempo atrás, já quase há uns 12, não tanto tempo não, mas mais ou menos uns 14 anos atrás, eu nunca esqueço, eu tinha um paciente com melanoma que eu fiz retirada de linfonodos e mandei para o Dr. Barbuto, em São Paulo, fazer vacina de célula dendrítica para poder utilizar. Por que vacina? Você utiliza vacina para estimular seu sistema imunológico a matar vírus, aquilo que for. A mesma coisa se faz, como o Calista falou, para poder matar células tumorais. Então, era uma coisa que já se fazia, mas não fazia com a efetividade de hoje. E o que é que eu acho que realmente mudou? Mudou. E mudou completamente a nossa visão de oncologia. Não é o conhecimento pura e simplesmente do sistema imunológico, e sim o conhecimento da célula. Por quê? Porque o que é que a oncologia tem feito? Tem estudado todas as interligações entre receptores e o sistema celular, e é o que a Calista acabou de falar, né? Que a gente precisa trabalhar para que esses estímulos, esses bloqueios tenham a capacidade de lise celular. Então, eu não vejo como isso ter algum retrocesso, porque é o estudo
exatamente do que ela falou, da chavezinha, né, que vai acionar o sistema e esse sistema levar à morte celular. O grande problema é o custo. O grande problema é o custo. Como as políticas de saúde pública, como as políticas governamentais vão conseguir baratear esses medicamentos, vão conseguir fazer com que eles tenham acesso à população, como você falou aí do SUS, as pessoas que têm mais dificuldade para poder ter acesso a esse tipo de tratamento. Como isso vai acontecer, eu não sei. Espero que seja rápido, porque nós precisamos. Tem muito paciente para poder ser tratado. Como isso vai ser, realmente eu não sei. Né, Epifânio? A gente que durante tanto tempo fez gestão, né? A gente sabe que é difícil. Tem quedas de patentes, tem baratear medicamentos com pesquisas, e aí a seriedade da coisa. Não é à toa que grandes congressos como a ASCO, todos esses congressos vêm discutindo a possibilidade de usar terapias que são terapias standard, terapias que são extremamente funcionais, mas que tenham também acesso à população que realmente precisa. A gente precisa cada vez estudar mais o funcionamento celular, saber mais qual é o tratamento específico para cada tipo de câncer, mas também trazer esse tratamento para utilização em comum. Mas que isso é irreversível, não tenha dúvida disso. É irreversível. Não sei se chegaremos à evolução de tratarmos tumores precoces sem precisar de cirurgia, sem precisar de ressecções. Isso é uma grande questão, né? Se vamos chegar a a evolução do estudo imunológico, do estudo de terapia de checkpoint, se vai chegar a esse ponto, eu não sei. Mas uma coisa é certa, é um caminho sem volta. O que a gente tem que discutir agora não é mais se deve ou não deve fazer imunoterapia. Isso não tem mais discussão, é uma realidade. O que a gente tem que discutir é como esta terapia vai chegar a quem realmente precisa e qual é a real efetividade dessa terapia para cada caso, para cada tipo de câncer. E eu acho que é o que vocês todo dia veem anúncio na televisão, vacina nova para aquilo, vacina nova para aquilo outro, estímulo de linfócitos, novos medicamentos. É uma gama. Aí, para você filtrar tudo isso e saber o que é bom, aí dependemos principalmente dos nossos oncologistas clínicos, né, com trabalhos que são trabalhos prospectivos, muito bem estudados, para poder saber o que realmente é efetivo, mas não basta só saber o que é efetivo. Tem que trazer para quem precisa. E essa não é só nossa função. É uma função pública, governamental, é uma coisa que depende de inúmeras coisas, da indústria farmacêutica, quebra de patente. E aí é uma coisa que a gente passaria aqui uma noite inteira discutindo, né? Porque isso também tem implicações éticas, né? De você oferecer o que é melhor para o seu paciente, né? E às vezes o que é melhor para o seu paciente não é viável para o nosso sistema, né? Então isso tem implicações que são implicações que vão numa discussão fenomenal. A gente vai discutir isso aqui 10 dias, né? E a gente não vai chegar ainda numa conclusão, porque estamos vivendo essa evolução. 15 anos, quase que imunoterapia, quase um debutante, né? Então a gente precisa discutir isso, sim. Mas eu acho interessante, Marcos, e a doutora Calista ter colocado esses avanços, porque assim, há algum tempo atrás, e a gente é um pouquinho mais, né, vamos dizer assim, maduro na medicina, quando se falava na quimioterapia também, os planos de saúde, o SUS davam um salto mortal triplo, porque eram valores quase que impensáveis naquela época. E hoje a quimioterapia ela é realizada praticamente na sua maior parte dos pacientes e o sistema comporta, né? Então eu acho que realmente vai ser uma mudança, não tenha dúvida, mas que a efetividade dos resultados, eles por si só vão falar sobre que vai acontecer, eu não tenho dúvida. Você sabe qual é a minha dúvida? É quanto tempo e quantas pessoas não vão se beneficiar disso até isso se resolver. Isso é que a gente realmente tem que discutir. Tem que esperar, né? Tem que esperar e atuar, né? Isso. Eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês, porque assim, a gente fala muito, né, na questão genética, na predisposição,
E existe aquela questão que fala sobre atividade física. A gente sabe que o tabagismo, isso aí já está bem definido. Então, assim, de fato, a atividade física, a dieta, a vida saudável tem impacto em desenvolvimento do câncer, no aparecimento do câncer. Vocês conseguem passar isso de uma forma clara no dia a dia de vocês ao analisar ou atender o seu paciente e evidenciar isso? Com certeza. Só para que a gente fale em números, 30% dos cânceres poderiam ser evitados com hábitos saudáveis, apenas com modificação comportamental. Se a gente levar em consideração que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no triênio 2023 a 2025, são esperados cerca de 704 mil casos novos de câncer por ano, quando a gente coloca no triênio, são 2 milhões de casos novos. Quando a gente coloca 30% de 2 milhões, são cerca de 600 mil casos novos de câncer que poderiam ser evitados com mudanças de hábito de vida, mudanças comportamentais somente. Ou seja, cabe ao indivíduo mudar a chance dele de ter ou não câncer. Então, quando realmente a gente entende isso, a gente vê que essa chamada prevenção primária, que é a atuação nos fatores de risco, ela é imperativa para que o sistema comporte o tratamento do câncer. Se a gente conseguir deter na base, a gente sabe que a gente vai conseguir depois, para aqueles escapes, ter como tratar esse paciente. Em relação aos fatores de risco, o tabagismo aí sempre muito documentado, muito midiático, né? A gente teve uma época áurea aí do tabagismo e depois viu-se realmente um aumento da incidência exorbitante do câncer de pulmão e outros cânceres aí do sistema respiratório. Hoje, quando a gente fala na tríade mortal, que é obesidade, inatividade física e a chamada dieta inflamatória, rica em alimentos ultraprocessados, enlatados, embutidos, a gente tem numa balança a mesma possibilidade ou até maior de desenvolver carcinogênese e associação com diferentes tumores. Então, a resposta para a sua pergunta é sim. Essa tríade mortal, ela faz toda a diferença no desenvolvimento, notadamente aí, quando a gente discutiu em termos de incidência de câncer coloretal, essa correlação, ela fez com que o câncer coloretal hoje ocupasse no Brasil como um todo a segunda posição em termos de incidência, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, no qual realmente esses fatores de risco são imperativos e fazem parte da carcinogênese do câncer coloretal. E a gente também não pode esquecer que prevenção primária também está associado a vírus. A gente sabe que inúmeros cânceres estão associados aos vírus, principalmente na nossa região, quando a gente fala de câncer de colo uterino, o HPV. E prevenção primária é vacina. Hoje, de acordo com a nossa política nacional de vacinação, reduziu-se, inclusive, o número de doses da vacina de HPV. Então, os nossos meninos e meninas de 9 a 14 anos, com uma única dose de vacina contra o HPV, a vacina tetravalente, a gente consegue reduzir aí em torno de 75% a chance de desenvolvimento de algum câncer de colo uterino. E quando a gente associa isso ao que a gente chama de prevenção secundária, que é o rastreamento, ou seja, os exames preventivos, a gente tem que lembrar que 99% dos cânceres de colo uterino estão associados ao HPV. Ou seja, não era para existir. A gente precisa acabar com o câncer de colo uterino. As nossas mulheres, elas não podem mais ter óbitos ou morbidade, alteração funcional, perda daquele período nobre de vida da faixa etária acometida por câncer de colo uterino, uma doença considerada sexualmente transmissível que pode ser evitada com vacinação ou detectada precocemente com exames preventivos. E lembrando que essas duas modalidades preventivas estão disponíveis
no Serviço Único de Saúde. Então, é gratuito. A gente precisa conscientizar, porque daqui 30 anos, se a gente hoje mudar os hábitos das nossas adolescentes e a gente estimular os Papa Nicolau, os exames preventivos, a gente vai realmente mudar a história do câncer de colo uterino nas regiões de maior incidência, notadamente na região norte. Doutora, a senhora falou sobre a questão de alimentos que eles têm uma propensão. Existe ao contrário? Existem alimentos que a gente consegue ingerir e que tem uma ação, não digo preventiva, mas que nos ajuda a evitar o aparecimento de algum tipo de câncer? A senhora podia falar, o Marcos também, alguma? Sim, a dieta saudável, rica em frutas, verduras, cereais, realmente são protetivas. A gente tem que evitar, assim, embora seja uma frase extremamente jargão, eu costumo usar com meus pacientes, a gente precisa descascar mais do que desembrulhar. Ou seja, descascar mais os nossos alimentos naturais e desembrulhar menos os nossos alimentos industrializados. Com essa mudança de hábito de vida associado à atividade física regular, vacinação no período correto, redução da exposição solar, a gente vai realmente começar a mudar as estatísticas numéricas da incidência de câncer, não só no Brasil, quanto no mundo. Não tenha dúvida, né? Eu costumo ficar brincando, dizendo assim, que Deus ajuda a gente a fazer com que reduza a quantidade de tabagismo, aí vem o diabo e inventa o cigarro eletrônico, né? Então, as mudanças são incríveis, né? As coisas, a gente vai melhorando em algumas coisas, vão aparecendo outras. E o que me preocupa assim, é um certo conceito que a gente também tem que modificar. O que é que acontece? A gente sabe que a obesidade, o sobrepeso está relacionado com câncer, sem sombra nenhuma de dúvida. Mas não adianta o cara chegar e dizer assim, não, doutor, eu sou até, não sou gordinho, eu sou magro, né? E não fazer exercício e achar que a proteção é só mesmo pelo peso. Se existe algum tipo de imunoterapia já inata, é o exercício físico. O exercício físico consegue ativar os nossos sistemas de defesa. E, consequentemente, se ativa os nossos sistemas de defesa, aumenta a nossa proteção contra novas células, se células que sejam com potencial de malignidade. Então, o exercício físico ele é fundamental, como é fundamental não ter obesidade e não ter sobrepeso. Isso é que é interessante. Não é assim, eu vou fazer exercício para poder não ter obesidade, e aí é lógico que isso é uma verdade. Mas as coisas isoladas precisam de complementação. Não é assim, eu não tenho um ganho de peso e não faço exercício físico e acho que a falta de exercício resolvido. Não é, as coisas têm que ser associadas, né? Tem que ter exercício. Então, tem trabalhos maravilhosos de doutora Marília Silander, que trabalha na USP, demonstrando exatamente isso, qual é a função do exercício físico, tá? No nosso sistema imunológico, né? E isso é uma forma que sem medicamentos, a gente pode dizer, lógico que é uma criatividade da minha parte aqui, né? E uma imunoterapia inata, né? E isso é bastante interessante. É importante que vocês, né, mencionem isso, porque, sem dúvida nenhuma, é algo que, inclusive, é bastante acessível, né? A gente tem como fazer isso de uma forma sem gerar custos. E é uma cultura. A gente percebe, inclusive, que nós estamos numa região, uma região muito voltada para certos hábitos, né? Como vocês mencionaram aí alguns, e que muitas vezes eles contribuem, né, para o retardo no diagnóstico, né? E é importante muito que vocês que estão nos ouvindo e vendo, a importância de buscar o seu especialista. Hoje, aqui na cidade de Santarém, nós temos excelentes profissionais, né, na área de oncologia, e que você pode ter o seu diagnóstico precoce e o seu tratamento de forma efetiva. E isso é importante, porque essa acessibilidade que o paciente tem vai determinar a cura, como já foi dito aqui antes. Então, dentro disso, eu queria saber de vocês
A importância dessas campanhas, né, do Outubro Rosa e tantas outras, como vocês veem isso? Né? Isso é algo que já está difundido culturalmente, né, principalmente aqui na nossa região, ou vocês têm algumas outras sugestões? Porque eu acho que é uma mudança de comportamento, né? E também dentro disso aí, alguns exames que poderiam ser feitos pelo próprio paciente, né? Especificamente as mulheres, a mama ou os homens. Então eu gostaria de ouvir de vocês, né, o que vocês têm a dizer para os nossos espectadores aí sobre as campanhas, os autoexames, dentro disso aí. Eu acho que o Outubro Rosa hoje iniciou há um tempo e hoje é um simbolismo da luta contra o câncer, com uma efetividade assim extrema. Quando a gente conversa com a maioria dos nossos pacientes, a maciez deles fazem os exames de mamografia por lembrança do Outubro Rosa, uma campanha midiática, uma campanha mundial e que mudou realmente a história das mamografias, não só no Brasil quanto no mundo. Em relação ao autoconhecimento, a gente fala muito na palavra empoderamento, né? O que é empoderar-se de algo? Então, é tornar-se o tutor daquele algo. Então, eu acho que o primeiro empoderamento do ser humano é o autoempoderamento, é o autocuidado. Como a gente vai fazer nosso autocuidado? O autocuidado, ele é diário. Quando a gente fala, por exemplo, no toque em relação ao câncer de mama, a gente sabe que conhecer as mamas significa que, ao menor sinal de alteração, ou seja, se mês passado o seu toque era X e agora ele é Y, algo está diferente. E o diferente nem sempre é normal. Então, isso faz com que acenda um sinal de alerta. É óbvio que, em relação às mamas, o toque ele vai mostrar alguma alteração já clinicamente evidente. Ele não substitui a mamografia, que a mamografia ela é capaz de rastrear lesões, às vezes, pré-clínicas, ou seja, antes que a paciente consiga detectá-la ao toque. Mas é muito importante, porque assim, o conhecimento do corpo vai mostrar mínimas alterações. Diga-se, por exemplo, os tumores de pele. Se você tem, principalmente as pessoas com fototipo A, aquelas peles muito claras, cabelos ruivos, olhos claros, então se você conhece o seu corpo, vê, por exemplo, os seus sinais, as suas chamadas pintas ou névoos, e de repente elas mudaram as características e você mesmo detectou, ou alguém da família, já é um passo para que procure o profissional de saúde. Então, o autocuidado e o autoconhecimento, ele salva. E para que a gente conheça sobre o câncer, as campanhas midiáticas, as campanhas, eu brinco que são as campanhas Faber-Castell, porque cada campanha com a sua cor específica, remetendo a algo, o rosa, o azul, o roxo, o março lilás, em busca das Marias, para o câncer de colo uterino, eles são importantes, porque tudo aquilo que a gente vê várias vezes, a gente se recorda. Está aí as grandes campanhas nacionais das grandes multinacionais, que mesmo já extremamente consolidadas, mantêm uma propaganda rotineira nos meios televisivos ou meios de mídia social. Então, é isso que a gente tem que fazer. E eu sempre falo a seguinte frase: utilize a sua rede social para o bem. Se cada vez que a gente chegar num mês colorido, você repassar informação para 5 amigos e assim sucessivamente, a notícia, o conhecimento vai chegar onde ele precisa. Eu só queria lembrar uma coisa. Quando a gente faz as campanhas, a gente tem que se preocupar também com a extensão dessa campanha, até onde isso vai. Então, olha só, vamos dizer assim, você conhece, acho que você já foi até com a gente, nas populações ribeirinhas daqui. Sim. Muitas populações ribeirinhas não têm energia. Consequentemente, não tem televisão,
consequentemente não tem meio midiático. Então, tudo isso que Calixto falou, que pega uma grande parcela das pessoas e que é fundamental, tem que ter, né? A gente não pode esquecer que a gente também é obrigado a pensar na extensão disso, até onde isso vai, né? E aí é importante a gente ir para os lugares, todo artista tem de onde o povo está. Exatamente. Né? Então, tem que ir também para poder levar essas campanhas. Tem que fazer e tem que fazer com que cheguem as pessoas para poder não fazer que nem da última vez que eu fui fazer atendimento na população ribeirinha, vi pacientes, mulheres de 70 anos, 72 anos, que nunca fizeram uma mamografia. E também eu gostaria de lembrar uma coisa também. Não só o autoexame, como o Calixto falou, o autoconhecimento, eu diria assim, o conhecimento da sua história. Por exemplo, se você tem na sua família uma pessoa, uma mulher, que a mãe teve câncer de mama, irmã teve câncer de mama, antes até mesmo de qualquer coisa aparecer no autoexame, o conhecimento da sua genética é o suficiente para poder, procurando lá a doutora Calixto, ou a mim, ou quem for, fazer a avaliação genética e dizer, olha, o seu risco é muito grande. Ficou conhecida a questão de Angelina Jolie, todo mundo saiu na mídia, tudo isso, mas existem opções de quando você toma atitudes para que não haja a possibilidade, ou se houver, seja bem menor, tá? Para a prevenção de doenças que geneticamente a gente sabe que haverá uma incidência muito grande. Então, tudo isso faz parte da prevenção. Não só o diagnóstico daquilo que está pequeno, mas também a prevenção daquilo que você tem uma genética extremamente específica para ter. Você tem famílias aqui, Epifânio, a gente acompanha, a Calixto acompanha, inclusive, uma família grande comigo, né, de pacientes que têm polipose familiar e que tem já 2 casos de câncer, eu operei até 2 da família já. E aí, resultado, são pacientes que a gente sabe que a genética é indicativa, ou seja, tem que fazer o exame para poder saber se tem doença, para poder preventivamente fazer até mesmo, às vezes, a ressecção do órgão, que a gente sabe que vai ter uma incidência muito grande de possibilidade de ter câncer, né? Então, o autoconhecimento abrange também o autoconhecimento genético, ou seja, conhecer a sua família, conhecer o que tem de doença na sua família, aquilo que realmente tem de incidência, porque as doenças hereditárias existem. Como eu falei, graças a Deus, não são a maioria, mas existem para o indivíduo. A estatística é interessante, né? Você fala assim, menos de 10%, tá ótimo, mas para quem tem, é 100%. Exatamente. Para o indivíduo que tem a doença, para ele, é 100%. Ele é o caso, né? Então, é importante a gente lembrar de tudo isso, lembrar de que todo esse sistema faz parte da prevenção. E que essa prevenção e as nossas campanhas têm que chegar, como eu vou dizer de novo, todo artista tem de ir onde o povo está, né? E aí, não é só uma função do médico isso não, é uma função de todos nós, né? Todos nós, não é só o governo não. Exatamente. Todos nós, cidadãos, né? Temos a obrigação disso. Não, e isso é muito importante, Marcos. Inclusive, o podcast MedTalks, essa é a nossa função. Sim. Nós estamos aqui trabalhando dentro desse projeto justamente para dar acesso a informações que certamente a população em geral não teria. E a finalidade dessas informações é justamente a prevenção, a entender que existem doenças, que essas doenças elas são tratáveis, necessitam de um diagnóstico precoce, e esses meios eles são importantes para esclarecer, para criar uma cultura na população e que as pessoas entendam que muitas vezes o medo, né, ele não nos traz benefício. Ao contrário, às vezes o medo ele impede que a gente tenha um conhecimento correto sobre determinadas situações, determinadas doenças, e quando a gente realmente se depara com uma situação em que há uma progressão muito grande delas, às vezes a gente está dentro de um momento que a gente não tem mais o que fazer. Então, é uma das funções desse projeto do MedTalks, é justamente levar até você
o conhecimento, tirar as dúvidas a respeito de algumas doenças através desses profissionais que têm uma experiência fantástica, profissionais que estão aqui dentro de Santarém, profissionais que a sua trajetória de vida, de trabalho, diz muito além do que esses minutos aqui que a gente passa junto. Então, esse podcast é para você ter acesso, é para você poder desfrutar do conhecimento que muitas vezes você não teria. Então, dentro disso, Marcos, você falou aí sobre, e a doutora Calista também, sobre o câncer de pele. E um dos cânceres de pele que a gente mais teme é o tal do melanoma. Então, eu queria ouvir de vocês o que nós temos hoje de vanguarda, de tratamento mais específico para que a gente... Porque antigamente, né, quando a gente via um diagnóstico de melanoma, a gente tremia. E hoje a gente vê que os estudos e muita coisa nova, tratamentos inovadores, a própria imunoterapia que está aí e tal, tem trazido uma sobrevida e até cura para esses pacientes. Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que é que a gente pode esperar do tratamento do melanoma nos tempos atuais. Realmente o melanoma, ele aí na vanguarda da modificação terapêutica, né? A linha do tempo do melanoma, ela deu um salto exorbitante depois da imunoterapia. O melanoma é um tumor imunogênico, então, assim, isso favorece a resposta à imunoterapia. E hoje, a gente, na verdade, em melanoma, a gente nem fala mais sobre a necessidade da imunoterapia. A gente está modulando a imunoterapia do melanoma. A gente teve agora na sessão plenária do Congresso Americano de Oncologia, agora de 2024, no começo de junho, um trabalho já colocando a imunoterapia antes de qualquer tratamento para o melanoma, num tempo muito curto, aí seriam 2 cursos de tratamento, e hoje existem trabalhos até modulando a necessidade do que antes a gente fazia, que era a ressecção de linfonodos, que são aquelas ínguas, né, no melanoma, se realmente existe essa necessidade. De tal a resposta efetiva que o melanoma tem em relação à imunoterapia, às novas drogas, terapia-alvo. No melanoma, a gente sabe que em torno de 50% dos melanomas tem uma modificação, né? Tem uma alteração genotípica específica, que é o BRAF, para a qual a gente tem um tratamento hoje que o segmento aí já em torno de 10 anos, a sobrevida em 8 anos pode chegar a 70%. Então, isso pacientes com melanoma avançado ou metastático. Então, assim, realmente, a história do melanoma mudou depois da imunoterapia. Melanoma e câncer de pulmão, notadamente nesses dois, o início de tudo realmente foi o boom terapêutico e o sucesso inicial da imunoterapia. Tanto que hoje já existe aprovação pela Conitec para a disponibilização de imunoterapia para os pacientes do serviço público. Olha, excelente notícia, doutora. Uhum. A gente fica muito feliz porque antigamente, né, Marcos, a gente via os diagnósticos que a gente ficava muito triste, né, com a evolução. Então a gente... Mas quando a gente fala de melanoma, Epifânia, é bem interessante. Se existe alguma doença que pode demonstrar a evolução da oncologia, se chama melanoma. Olha só, em 2000, eu ainda estava na Bahia e eu fiz o Congresso Nacional, trouxe alguns expoentes, Kirko, trouxe Egermont, lá em Salvador, lá no hospital onde eu trabalhava. E assim, qual era a discussão? A discussão era sobre principalmente tratamentos cirúrgicos e tratamentos que eram tratamentos com interferon, quimioterapia, que eram extremamente, vamos dizer assim, agressivos, com respostas... empíricos também, né? Às vezes inadequadas, né? Mas o que chama a atenção é o seguinte, olha, quanto que eu já fiz de ressecções, amputações, pesquisa de
de linfonodos sentinela de todos os jeitos que você possa imaginar, perfusão hipertérmica de membro, infusão hipertérmica de membro, tudo isso a gente já fez e aqui em Santarém também. A imunoterapia mudou isso, não tenha dúvida disso. Para quem tem acesso à imunoterapia para tratamento de melanoma, para doença que já tem comprometimento linfonodal ou doença metastática, não tenha dúvida, foi uma mudança radical. A imunoterapia modificou a história normal, para não dizer natural, né, porque tem a nossa intervenção, de pacientes com melanoma, não tenha dúvida. Então, as coisas que eu fazia enormes, amputação pélvica, fazer amputações, cirurgias de Berger, com ressecção de ombro, com tudo, essas coisas estão ficando para trás por causa da imunoterapia. Ainda temos que fazer. Recentemente tive que fazer amputação e algumas coisas que são por doença avançada e com algumas consequências que forçam a gente a fazer. Mas a imunoterapia modificou e não posso perder a oportunidade de dizer, né, que é importante, né, nós tivemos aqui a reunião do Grupo Brasileiro de Melanoma, né, que fez a sessão do Norte, né, aqui em Santarém. Olha. E que veio o doutor Renato Bacos, foi o doutor Miguel Brandão, que é nosso amigo, né? Merece um grande abraço nosso. Operou minha mãe, viu? Um grande amigo, um cara. O Miguel me ligou e conversou comigo e a gente fez essa reunião do Grupo Brasileiro de Melanoma aqui. Calista deu aula, foi muito bom, graças a Deus. Então, as coisas vão evoluindo e cada dia mais as terapias vão se consolidando. Para melanoma, eu acho que é um grande exemplo da consolidação de novas tecnologias. Olha, nós ficamos muito felizes, viu, Marcos e doutora Calista, com essas informações. Eu tive a oportunidade de ver aí nas redes sociais e aí a participação de vocês e fiquei muito feliz porque a gente observa o quanto vocês têm, né, esse conhecimento, né, e a gente precisa divulgar isso. A gente precisa divulgar porque nós cada vez mais nos sentimos honrados de tê-los, né, como parte integrante, né, do corpo clínico dessa cidade e pessoas competentes, pessoas que têm a sua formação o tempo todo atualizada em prol de uma comunidade que precisa, né, de profissionais cada vez mais qualificados e eu acho que vocês dois são um grande exemplo, né, de pessoas que estão aí determinadas e competentes na atividade que vocês exercem. Interessante que nós achamos a mesma coisa de vocês. Então, Marcos e a doutora Calista, então, dentro de tudo que nós falamos, eu gostaria que vocês, antes da gente terminar, dissesse para aquela câmara ali, o que vocês diriam para um paciente que hoje recebeu o diagnóstico de um anátomo patológico, de uma biópsia, na qual ele apresenta um diagnóstico de uma neoplasia, de um câncer, uma neoplasia maligna. O que é que vocês poderiam dizer para esse paciente, independente de qual tipo de câncer? Nós temos condições de tratar aqui. O que é que vocês falariam para esse paciente para que ele pudesse ter de vocês, especialistas com grande experiência, uma informação que fosse adequada para esse momento difícil que ele está vivendo? Gostaria de começar com você, Marcos, e depois a doutora Calista. Eu peço aos meus pacientes que tenham inicialmente duas coisas: calma e fé. Isso é fundamental. Tendo calma e fé, o resto a gente tem condição de fazer. Até porque trabalhamos para um Deus maior, né? Um Deus vivo. Então, o que é que acontece? Tendo calma e fé, vamos analisar para poder saber em que condição a coisa está, para poder instituir aquilo que realmente é necessário. E o que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte:
é uma briga boa, grande, mas vamos brigar juntos. Qual vai ser a consequência disso? A gente não sabe nunca. A Messi não sabe do amanhã nada. Não só eles, nós também não sabemos, né? Mas sabemos que podemos trabalhar juntos e fazer aquilo que for melhor. E o melhor sempre abençoado por Deus. Só isso. Eu costumo dizer assim, rotineiramente para o meu paciente, que a condição oncológica ela não é uma sentença, é uma trajetória. E em toda trajetória, a gente tem várias etapas dessa trajetória. E muitas vezes a gente fica confuso em saber a parte mais importante dessa trajetória. Mas eu falo para eles que hoje está muito bem definido. Não importa onde você vai chegar, mas sim a companhia. Então, qual a companhia que o paciente oncológico pode ter? Eu falo para o meu que é a minha, que eu vou oferecer sempre. Eu vou estar ao lado dele em qualquer condição. E a rede de apoio. A rede de apoio familiar, de amigos, aquele social cotidiano do paciente é muito importante. Então, hoje, oncologia é uma trajetória e não uma sentença. E o mais importante na trajetória são as suas companhias. O resto, a gente sempre vai ter algo a se fazer. Se a gente não puder levar a cura ao paciente, certamente a gente vai levar o tratamento. Então, toda doença oncológica é tratável. Ou seja, você não está sozinho. E nós, profissionais de saúde, todas as equipes multiprofissionais, eu conheço tanto do serviço público quanto do serviço privado, a gente vai estar sempre pronto a lhe estender a mão e ajudar nos momentos mais difíceis e estar também junto com vocês no momento da vitória. Ótimo. Dentro disso aí, vocês lembram, assim, querem comentar alguma história de paciente que foi inspiradora, que foi algo assim, que trouxe para vocês uma motivação, uma sensação de eu estou no caminho certo. Foi ótima a decisão de ser oncologista, foi ótima a decisão de ser cirurgião oncológico. Vocês lembram de algum caso assim que trouxe para vocês assim ou vários casos, certamente você deve ter inúmeros casos, né? Mas vocês teriam algum assim que vocês gostariam de mencionar para que a gente pudesse transmitir essa esperança, essa fé que o Marcos falou, de que isso não é uma sentença, e sim uma trajetória, doutora, e que a gente está junto nisso. Com certeza. Eu acho que cada paciente ele é único e cada história é única. Eu acho que todas as histórias inspiram. Mas quando a gente pensa, assim, que eu trago à memória, eu acho que uma história... A gente sabe que o tratamento oncológico, por si só, ele pode ter alteração de fertilidade. Então, às vezes, as nossas pacientes, de acordo com o estadiamento, não têm um tempo hábil para fazer preservação de óvulo, enfim. E, às vezes, a gente fica em dúvida realmente em relação à fertilidade. E, recente, eu tive uma paciente que teve um tratamento oncológico e que ela estava só em segmento, ela teve um linfoma, ela retorna comigo, ela estava em segmento anual, ela retorna com o filhinho nos braços. Olha. Então, realmente, ela falou assim, olha, doutora, eu trouxe para você ver o resultado de tudo, o resultado do tratamento, e hoje eu com meu filho nos braços. Então, a gente vê que a gente pode realmente ajudar a mudar a vida, não só de uma pessoa, daquela pessoa em si, aquele caso index que você está tratando, mas toda uma rede que está por trás. Nesse caso, ela teve a chance da cura e agora da maternidade. Então, isso nos move, isso nos comove. E todo dia, assim, eu me alimento dos casos. É claro que às vezes a gente tem percalços no caminho, mas até eles nos ensinam. Todos os momentos nos ensinam. Então, eu acho que a minha memória vem à tona tantos casos que eu vou dizer que, assim, realmente eu nasci para fazer oncologia. Eu acho que a gente poder estar na vida de uma pessoa num momento
tão difícil, é muito importante. Às vezes a gente tem perdas, mas os nossos ganhos realmente eles suplantam as nossas perdas. Interessante, né? Eu costumo dizer, e já contei para os meus filhos isso, o motivo pelo qual eu fiz oncologia, né? Eu era ainda interno no professor Edgar Santos, que você conhece também bem, Dr. Epifânio. E na época tinha uma paciente, que era uma paciente que tinha uma carcinomatose intensa, com uma biópsia mostrando um tipo celular, aquelas células neoticinete, e resultado. E vinha sendo tratado já como um paciente, praticamente na época não tinha tantos recursos, né? E com um câncer de estômago e tal. E eu avaliei, fiz a história do paciente e virei para um amigo, Carlos Sampaio, que você também conhece. Isso. Ele disse: Sampaio, isso não é de estômago, isso é de ovário. E eu insisti para poder fazer a quimioterapia para ovário na época. E Carlos disse assim: tá, Marcos, nós vamos fazer. E fizeram. Eu terminei o meu internato, saí, a paciente ainda estava internada. Aí, alguns meses depois, um amigo também que é nosso, Eufrásio, você se lembra dele? Eufrásio me encontra, vai e diz: Marcos, dei alta naquela paciente sem tumor mais ao exame de imagem. Nesse dia eu decidi que eu ia fazer oncologia. E para, vamos dizer assim, confirmar isso aí, nós, mas quase recentemente, né, Calista, tivemos uma paciente que é mãe de um grande amigo meu, que tinha uma carcinomatose intensa. Nós fizemos peritonectomia, fizemos o tratamento todo, Calista fez o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico. E essa paciente, temos um bom tempo já, né, Calista, sem nenhuma doença de uma carcinomatose realmente bastante importante. Então, não são todas as vezes que a gente consegue, mas são todas as vezes que a gente tenta. Né? Então, isso para mim é o grande estímulo. O grande estímulo da oncologia é exatamente isso. É que saber que eu posso não ter a chance de resolver tudo, mas eu tenho a chance de tentar sempre. Perfeito. E é isso que é importante. Perfeito. Senhores, chegamos ao fim de mais um podcast. Sem dúvida nenhuma, foi brilhante a participação de vocês. Eu acredito que todos que tiverem a oportunidade de ouvir, de ver, vai se maravilhar com um tema tão palpitante e todas as informações, as experiências que foram passadas aqui por Dr. Marcos Fortes e doutora Calista. E sem dúvida nenhuma é uma gratidão muito grande a todos vocês, né, ouvintes, que nos mantêm vivos e dispensam, né, parte do seu tempo em assistir, em acompanhar esse podcast. Esse podcast é para você. Nós estamos aqui por vocês. E é essa motivação que nós temos em continuar esse trabalho, que tem a finalidade justamente disso, de difundir junto a vocês os profissionais que atuam, profissionais excelentes, como o Dr. Marcos e a doutora Calista, que nos presenteiam com essa participação e com esse bate-papo de uma forma tão tranquila e que certamente foi enriquecedor para todos nós. Eu reforço a vocês, qualquer dúvida, qualquer discussão, nós estamos abertos aos seus comentários. Vocês podem enviar através das redes sociais e nós vamos repassar aos nossos participantes e eles vão responder as perguntas que, porventura, vocês tenham. Bom, gostaria de agradecer a Dr. Marcos Forte, a doutora Calista, por ter aceito o nosso convite e participar desse podcast, que, sem dúvida nenhuma, ele foi enriquecedor para todos nós. Para você, esse podcast é para você. Aqui é um presente do MedTalks para o Dr. Marcos, tá? Uma lembrança aqui para a doutora Calista. E muito obrigado aí por aceitarem o nosso convite. Dr. Marcos, fazer as honras da casa aí do fechamento. A camisa pelo menos na frente, né? Para poder agradecer. Olha, podia botar o símbolo do Flamengo. Doutora, caso fique grande, a gente troca, viu? Não sei. Olha, queria agradecer demais. Epifânio, você sabe a admiração que eu tenho por você, como uma pessoa que você é, pelo médico que você é, pela história que você tem.
E quando eu soube disso, eu não vou lhe mentir, eu fiquei morrendo de vontade de estar aqui. Oh, que bom. Porque as nossas conversas já são maravilhosas, sem ter um microfone na frente. Imagine tendo um microfone, fica ainda mais atrativo ainda. Então, eu queria lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, de estar com o Calista. Com o Calista a gente troca sempre as ideias, sempre, né, comum, né? Então, eu queria realmente agradecer, porque é uma oportunidade de demonstrar aquilo que a gente faz, o carinho que a gente faz, com perguntas sérias, perguntas honestas, perguntas bem pautadas e com esse seu jeito, né, de conduzir as coisas, que realmente você está de parabéns, e eu agradeço. E agradeço a todos que estão envolvidos nesse projeto e gostei, viu? Obrigado. Eu também queria agradecer tanto ao convite quanto à oportunidade aí. E são projetos como esse que podem fazer a diferença. Então, ser diferente, às vezes, é inspirador. Talvez a gente nem saiba. Talvez a gente nem saiba o quanto a gente inspira. E você talvez não tenha ideia o quanto você inspira. Mas isso é verdade. Hoje eu entendi a dinâmica da apresentação, a dinâmica desse projeto seu, e eu só queria, assim, desejar a você todo o sucesso que você merece por ter tido a ideia de levar o conhecimento, ideias tão importantes, temas tão relevantes para a sociedade. Ou seja, como diz o Dr. Marcos, você está fazendo chegar a notícia, a informação onde ela realmente precisa. E outra vez, muito obrigada. Eu fico lisonjeada pelo convite que você me fez. Opa, obrigado, doutora. Então é isso aí. Encerramos mais um podcast para você. E em breve estaremos trazendo outros temas extremamente interessantes e que eu tenho certeza que você vai adorar.